Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre dois fundos imobiliários base 10 que vêm distribuindo um bom dividendo para os seus investidores, um deles aí na faixa de 1,4% ao mês, que é um patamar raramente que a gente vê aí para esse segmento, um fundo de papel, um multi-estratégia, entender um pouco mais a tese, riscos, exposições, o portfólio ali num geral, como é que está distribuindo todo esse retorno aí para os seus investidores. E até hoje aí são negociados abaixo do seu patrimonial. Lembra que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação. Gostou dos ativos, viu aqui pela primeira vez e gostou? Estuda um pouco mais, qualquer coisa, entre em contato com o RI, entende um pouco mais sobre o ativo, não vai sair comprando de maneira nenhuma. É só um vídeo informativo mostrando aqui um pouco mais ativos fora do radar. E se o vídeo for útil, não esquece o like também, peça a sua contribuição para conseguir atingir a meta de 20 mil inscritos. Já é inscrito? Compartilhe o vídeo com alguém. Chegou pela primeira vez, se inscreve, ajuda o canal, isso é bem importante mesmo aqui para o crescimento. Ditos avisos e pedidos, vamos iniciar aqui pelo Mood Estratégia, que é o WHGR11, WHG Real Estate, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse aqui é um foco mais ali em ter um portfólio mais amplo, né? Embora muitos fundos de papel tenham essa tese mais hedge fund, na prática ficam ali um pouco mais só em CRI e FII. Aqui a gente tem também outros investimentos que eu mostro já já para vocês. O WHGR tem por objetivo oferir rendimentos e ganho de capital, bem como proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de ativos alvos, que a gente tem aqui ações, debêntures, bônus de subscrição, bônus de subscrições, seus cupons, direitos, recibos de subscrição, certificado de desdobramento, certificado de depósito bancário. Aqui a gente tem SPS, cota de FIIs e um monte de outras opções. Então, é um fundo que tem aí uma ampla gama de investimento, uma opção de investimento bastante relevante, bastante ampla mesmo, valor patrimonial na faixa de R$ 9,77, base de cotistas só 13 mil investidores, é um fundo bem fora do radar, patrimônio ali de 300 milhões, até que é um patrimônio já grande. Rendimento aqui que vem sendo na faixa de 9,10 centavos por cota. Como a cotação hoje está negociando abaixo do patrimonial, fica aí um carrego aí de quase 15% se a gente anualizar. Taxa de gestão a gente tem aqui 1% ao ano, tem taxa de performance, tá, pessoal? Isso é bem importante destacar também. Eu não gosto muito, às vezes, de taxa de performance, que às vezes pesa no resultado ali, às vezes de forma semestral, né? Que geralmente eles colocam de forma semestral, mas quase todo FII tem taxa de performance. Taxa de administração aqui mais ou menos a média de mercado, tem alguns que são ali 0,90, mas assim, nada de muito relevante de um para outro. FII Multiestratégia Gestão Ativa, né, que foi o que eu passei há pouco para vocês. Gestão aqui, nós temos a WHG Asset Manager e investidores aí, investidores em geral. Bom, para conhecer um pouco mais o portfólio, eu quero passar aqui na página, nas últimas páginas que a gente tem análise da carteira, né, na página 10, análise da carteira de CRI, que dá para ver um pouco mais das informações. Nós temos aqui o fundo adquirindo os ativos, adquirindo aqui os CRIs, tanto CDI quanto IPCA. Tem aqui GPM, mas a representação é bem pequena. Taxas ali, IPCA mais 8,75, CDI mais 4,70. A taxa do CDI nesses níveis acaba ajudando bastante no retorno. A gente tem uma Selic aí em níveis bastante elevados, isso acaba remunerando bem ao investidor. IPCA mais 8,75 é uma taxa um pouquinho mais tranquila. A marcação a mercado hoje aqui é bem relevante, você tem aqui IPCA mais 10, por que teve essa diferença da curva para a marcação a mercado? Por conta também aí da NTNB. A gente viu uma abertura considerável nos juros futuros e isso acaba impactando aqui na marcação a mercado. Hoje a gente tem a alocação para o segmento residencial com 32, logístico 20, escritório 18, shopping 3. Os demais aqui a representação é pequena. No geral, se a gente olha aqui por segmento, dá para entender um pouco mais essa taxa aqui de 8,75, porque são segmentos mais tranquilos. Você não vê aqui loteamento, multipropriedade. É um segmento aqui, talvez não seja o fundo mais high grade do nosso mercado, mas com certeza não é o mais high yield. É um foco aí um pouquinho mais conservador. E lembrando que ele tem 74% indexado à inflação, 22% é CDI. Então, muito impacto dele aqui, do dividendo ali, é essa parte aqui do IPCA. Alocação por segmento aqui a gente tem 48% recebíveis, shopping aparece com 18,3%, logístico 10%, híbrido 10%, fundo de fundos 4,6%, e escritórios ali, a representação, escritório e outros, as representações já são pequenas. Aqui é, no caso, a carteira de fundo imobiliário. E até mostrando melhor a carteira aqui nos detalhes, a gente tem ações Alço 3 e JIT, né? Como eu falei, muitos fundos multi-estratégias estão um pouco mais focados ali em CRI e fundo de papel. Aqui tem ações
e também tem permutas. As representações não são tão grandes aqui em ações, com alço e JIT, né, só 0,4 do patrimônio, mas ele tem aqui permutas. Vocês podem ver 4 ativos que aparecem aqui no tipo, né, permutas e retrovenda, com representação aqui de 8% do patrimônio, sendo que uma delas aqui, a principal, né, fica ali na faixa de 4,5% segmento residencial aqui para os 4 ativos. Total, a gente vê que ele tem um pequeno passivo, né? Eles trabalham ali com uma pequena alavancagem de 3%, nada assim de muito relevante. Aqui a gente tem fundo imobiliário, que representa 13,5%, MCRE e Canip são os dois mais relevantes. Na verdade, o MCRE é que faz toda a diferença, um 4,6%, é um ativo um pouco que é multi-estratégia também, mas com foco ali em ativos um pouco mais high yield, traz um bom dividendo para o investidor. Tem até vídeo aqui no canal também, se você quiser dar uma olhada. E aqui a gente tem a carteira de fundo imobiliário. LTV, que é uma coisa que me chamou a atenção, em alguns deles aqui, a média da carteira ficando ali em 48, e você pode ver um monte aqui com 39, 48, 17, basicamente para cada R$ 50 aqui na média, para cada R$ 48 que ele emprestou, ele tem 100 de garantia, então é uma garantia bem relevante mesmo, o que é bom. Alguns aqui a gente vê taxas um pouco mais relevantes, IPCA mais 12 hoje, tem alguns devedores repetidos, mas as representações aqui até que não são tão grandes, mas você pode ver que tem um ou outro devedor repetido, é sempre importante você monitorar essa parte. O maior CRI aqui da carteira é 7%, Centro Logístico Rio Claro, segmento aqui ok, não vejo nada de muito relevante, não vejo assim muito risco na parte de logística, embora todo segmento tenha aí seus riscos, né? Temos aqui CRI do Fundo Imobiliário HGBS, a gente tem CRI do Açaí, tem MRV, tem o 20, né? Tem o Vino 11, 20 Globo, que está ali dentro do portfólio do Vino 11, Shopping Metrô Itaquera, mais MRV para aqui, Gazette Malls, que é um outro fundo, Red Logística, enfim, você pode ver que é um portfólio aqui focado em algumas empresas listadas, que você consegue monitorar um pouco ali a situação financeira, e também alguns fundos imobiliários que dá para pesquisar um pouco aí no relatório gerencial. A exposição para o CDI é bem mais tranquila, né? Em termos de ativos ali, que a gente viu na faixa de 22%, mas como são taxas relevantes, acaba ajudando um pouco ali no carrego do fundo. Duration da carteira, 3 anos e meio. Então, no geral aqui, pessoal, o WHGE, para a gente já passar para o próximo ativo, a gente vê que é um fundo meio termo ali em termos de risco, né? Pelo menos eu vejo assim, não é um fundo tão focado em ativos arrojados ali, com taxas tão altas, é um ativo que vai distribuir um dividendo bom para o seu investidor, porque está com carrego ali hoje na faixa de IPCA mais 10, e também o CDI que tem dentro da carteira acaba ajudando. Se a gente olha aqui na tabela de sensibilidade, você comprando ali o fundo na faixa dos 8,50 até R$ 9, você tem um carrego de IPCA mais 12 e IPCA mais 13, são níveis bem elevados. Então, é um fundo meio termo ali em termos pelo menos na minha visão, né? Olhando no sentido de risco, não tem assim muitas concentrações, a diversificação pelos dois segmentos aí, pelos dois indexadores de IPCA e CDI, acaba ajudando para que o fundo remunere o investidor com um resultado ali na faixa de uns 14, 15%, que é o que a gente está acompanhando nos últimos meses. O segundo, esse aqui já é um pouco mais popular, que é o VG11. O VG tem aí um foco em CDI e CRI, né? Aqui a gente vê o foco do fundo é 100% objetivo de investimento preponderantemente em CRI, investidor em geral. Taxa de gestão aqui a gente já vê que é um pouco mais baixa ali do que o WHGR, 0,80, ali era 1%. Tem taxa de performance sobre o QCD CDI, que às vezes acaba pesando. A gestora a gente tem aqui a Valora Gestão de Investimento. A administração aqui a gente tem BTG Pactual. Portfólio do VG11, como é que ele consegue distribuir toda essa remuneração aí para os seus investidores? 100% focado em CRI, 100% ou quase 100% aqui indexado ao CDI. A gente só tem 4,6% IPCA, até como é o próprio nome do fundo, Valora CRI, Fundo de Investimento Imobiliário, Valora CRI CDI, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, é muito focado aqui no CDI, com taxas bem relevantes. Aqui a gente tem por segmento residencial aparecendo com 75%, escritório 9%, shopping 6,7%, e os demais já tem a representação aí bem tranquila. A alocação aqui por nota de crédito, perceba que quase todo o portfólio dele não tem rate. Então, são empresas aí que não têm uma situação financeira as melhores do mercado. Então, é um fundo que, na minha opinião, já é um perfil ali um pouquinho mais high yield. Outra coisa que é bem importante destacar aqui dentro do Elbo, a gente tem aqui 2 CRIs com representação ali que superam os 10% do portfólio dele, tem mais um outro CRI aqui para baixo com 3,55%,
aqui para baixo a gente tem mais um outro CRI com 2,8%, aqui mais para baixo tem um outro CRI, então você tem ali uns 15, 20% do patrimônio na Elbo. Eu não vejo muita vantagem ter essas representações, é uma coisa que me incomoda aqui um pouco dentro do ativo. Tirando o Elbo, os demais aí já seguem mais tranquilos em termos de representação. Aqui a gente tem segmento e a nota de crédito que eu falei. Vocês podem ver que o CRI, com maior representação, que é o Tecnisa, tem nota A. Então, excelente nota de crédito, né? Agora, os demais aqui a gente vê que nada assim de nota de crédito. Nenhum outro ativo tem aí um rating bem interessante. Então, é um fundo que tem um perfil um pouco mais high yield. A gente vê aqui que representação na carteira dele, ou melhor, o patrimônio dele total, tem ali 108%, então tem ali uma alavancagem, um pouco da tese da Valora também, utilizar ali a chamada compromissada reversa. Portfólio segue ok, teve ali um ativo que eles executaram garantia, que foi o CRI Guaicurus. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui até no comunicado, né, no relatório, no comentário do gestor que eles colocam, conforme informado anteriormente, no início do mês de janeiro, o fundo celebrou o compromisso de venda nos terrenos referentes ao CRI Guaicurus para uma incorporadora paulistana. A venda final está condicionada a diligências ambientais e outras questões jurídicas. Então, executaram há um tempo atrás que conseguiu, que o CRI deu problema, receberam ali o terreno, estão tentando vender esse negócio. Até o momento não teve aí a conclusão, devido à parte de diligência ambiental e outras questões jurídicas, mas acredito que logo mais a gente vai ter alguma notícia. O último rendimento aqui do Vegir, que foi anunciado para os seus investidores, ficou um dividend yield muito elevado, que superou 1,4%. Vocês podem ver 14 centavos por cota, 1,46 de yield, que se manter esse patamar, a gente vai ter assim um número bem fora da curva mesmo. Por que ele está conseguindo esse resultado todo aí para o investidor? Porque ele é indexado ao CDI, né? CDI mais 4, alguma coisa, como eu passei ali há pouco para vocês, ajuda demais a ele conseguir distribuir todo esse dividendo para os seus investidores. Tem aí um pouco de risco por ser um fundo um pouco mais high yield, mas para quem gosta da tese, né, para quem gosta aí desse tipo de ativo, né, desse tipo de segmento, consegue também ter um retorno bastante relevante. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que eu tinha para passar. Só antes aqui fechando, né, a carteira mesmo ali, CDI mais 4,96 é a taxa de aquisição. E a gente vê aqui no patrimonial, a cotação ali na faixa na tabela de acessibilidade, na faixa do 9,60, 9,40, você tem ali mais ou menos CDI mais 5%. Agora sim, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like também. Se você tem algum desses dois ativos no portfólio, o que é que achou da tese aí, caso conheceu agora. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like aí, compartilhar o vídeo. Isso é bem importante aqui para o crescimento do canal.